permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Versículo 41. Terei alegria em fazer-lhes o bem, e o meu coração e de toda a minha alma, sim, é o que farei. Versículo 42 e último. Assim diz o Senhor, assim como eu trouxe toda esta grande desgraça sobre este povo, também lhes darei a prosperidade que lhes prometo. Amém? Então, você vê aqui uma fala e é muito fácil você interpretar quem está falando aqui nesse texto. Coloca para mim, por favor, Lucas, coloca aqui para mim o texto no início. Eu quero ler junto com vocês, vocês ouçam, vamos acompanhar ali na mesma leitura, tá bom? Ó, eles serão o meu povo. Quem está falando é Deus. E aí ele diz, aqueles que forem o meu povo, me escolherem, eu serei o seu Deus. Isso é uma aliança. Se você... Vamos fazer o seguinte, por favor, vocês que estão aí, do irmão Carlos aqui e da irmã Aline, do irmão Dieguinho aqui, a irmã Aline e Jorginho, para trás, quem estiver enxergando a frase que está à direita aí, leiam para mim no 3, tá? 1, 2, 3. Sabe o que é isso? É uma aliança. Se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vocês, em vós, pode pedir o que vocês quiserem, porque você tem aliança com Deus. Ali é Jesus declarando, aqui é o próprio Deus. Olha o que ele diz, eles serão o meu povo, olha aí a troca, a sinergia. Olha isso. Porque às vezes a pessoa só quer ser abençoada, mas você não tem Deus como teu Deus, como teu Senhor. Você é crente, você está na igreja, mas você não tem essa concepção de que eu preciso também, eu não quero só que Deus me abençoe, eu quero que seu Deus seja bom para mim, eu não quero que Deus me dê as coisas somente. Eu também quero abençoar o reino dele, eu também quero dar coisas para a obra de Deus, para o reino de Deus. Eu quero ser bom com Deus também, eu quero ser bom com as coisas de Deus. Eu não quero só o melhor para mim, eu quero o melhor para a obra de Deus. Quando você faz isso, você está mantendo essa sinergia. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus dele. Vocês agem como povo, como meu povo, Deus falando, e eu vou agir como Deus de vocês. Continua. Darei a eles, é promessa, hein? Quem está dizendo aqui não é Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem pastor Ney, nem o irmão Herbert, nem a irmã Gabs. Um parênteses, Gabs, preciso te apresentar um adolescente que chegou aí hoje, tá bom? Por favor, não esquece não, por favor, no final do culto. Ela precisa de falar com você. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta. Deus está dizendo que através da palavra, através das instruções, das orientações, nós poderemos ter uma união de entendimento, de pensamento e conquistarmos coisas. Gente, um dos textos mais extraordinários e assustadores da Bíblia, entre muitos, está a história da Torre de Babel. Quem aqui conhece a história da Torre de Babel? Levanta a mão. Não é da novela, não, é da Bíblia, hein? Da Torre de Babel. É simples, aquele... como é o nome dele? Que construiu a Torre de Babel? Escola Bíblica Dominical. E como é que é o nome? Culto de quarta-feira. Ó, alguém soprou aí, ó. Nimrod, ou Nimrod, né? Nimrod. Ele intentou no coração construir uma torre. Escute, Deus deu uma ordem. Espalhem-se sobre a terra. Ele falou, não vou espalhar nada. Eu vou crescer, vou subir até alcançar o céu. E não é que o cara foi lá e fez uma torre enorme, que até hoje ninguém construiu, não conseguiu construir, com toda a modernidade, uma torre igual a dele. E ele foi construindo. Aí Deus vai ali e libera uma chave que quem pegou se deu bem. Quem não pegou está flutuando ainda hoje na terra. Ele fala assim, ele viu que o povo se uniu numa só linguagem, falando, ó, vamos fazer isso aqui, vamos fazer amanhã, a gente está aqui junto. Eles tiveram uma comunicação tão perfeita entre eles, que eles conseguiram, gente, construir um prédio. Só que não é agora não, naquela época não tinha cimento, não tinha drywall,
foi na base do bambu, madeira, com barro, com alguma mistura. Eles usavam muito piche, eles usavam betume, né, que a gente chama de piche aqui. Piche é pobre, betume é rico, né? Betume. Eles usavam também uma argamassa diferenciada, tipo a argila misturada. Eles tinham as técnicas da época, mas eles conseguiram, se juntando, eles conseguiram fazer um prédio enorme, como se não tem. O maior prédio está lá em Dubai, é maior do que o de Dubai. A intenção deles era alcançar o céu. O cara era maluco. Se você estudar a história de Nimrod, ele era doidão. Devia fumar alguma coisa, mas está tudo bem. Não é possível, cara. O cara tem uma tirada dessa. Mas a chave está aqui. Escute. Deus, Todo-Poderoso, falou: ei, peraí. Esse povinho todo é meu filho. Eu sei o potencial que eles têm. Aí Deus fala o negócio. Ele fala no plural. Ele está falando Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele fala assim, ó. Se eles se juntarem, eles conseguirão fazer qualquer coisa. Aquilo preocupou Deus. Deus não tem preocupação. Mas, tipo assim, aquilo ali mexeu com o coração de Deus. Aí Deus fala assim, ó. Desçamos, ele fala no plural, ele está se referindo a ele, Filho e o Espírito Santo. Desçamos e confundamos eles. Porque se a gente não confundir a linguagem deles, eles vão longe. Eu conheço minha criação. Você é capaz de qualquer coisa, para o bem ou para o mal. Isso é uma chave. Quando 2 ou 3, 4 pessoas se unem, chama-se mastermind. Mente se unindo, vai longe. E aí Deus desce e dali surgem as línguas, né? Japonês, aí culpa desse irmão aí, japonês, tá vendo, irmão? Japonês, inglês, francês, surgiu na Torre de Babel, quando Deus vai lá e dá a cada um grupo uma linguagem. E ali eles não conseguiam. Um falava em japonês, o outro em inglês, o outro em aramaico, o outro não conseguiram se entender e a torre foi por terra. Sabe o que eu quero que você entenda? Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o bem dos seus filhos e descendentes. Sabe o que significa isso? Se a gente se unir como igreja, o grupo da noite, o grupo da manhã, toda a igreja se reunir, vier mais pessoas para cá e a gente focar em construir nesse lugar a nossa arca. Os visitantes não se assustam, não. Eu falei, o povo é doido, arca. Calma que tem um contexto, venha o mês de dezembro, você vai entender. Tá? E o pastor vai construir uma arca aqui, vou botar o irmão Seite como Noé. Tá, irmão? Vai deixando o cabelo já branco, já está ficando, né? Deixa ficar branco. Mas o que eu quero que você entenda? Se você se unir em um propósito para algo, aquilo pode acontecer na sua vida. Então, se nós aqui... Eu sou o pastor, estou pregando a palavra de Deus, estou te dando esse entendimento, estou esclarecendo para você essa palavra. E se você se unir a essa palavra, se unir a Deus, a crer nessa palavra e começar a falar, sabe uma coisa, eu vou dirigir a minha vida com esse propósito. Eu vou colar com Deus, eu quero ser povo de Deus, eu quero que Deus seja o meu Deus, eu não vou querer outro Deus na minha vida. Eu, por exemplo, eu não sirvo outro Deus. Eu conheço vários deuses. Quando eu estudei no seminário como professor, eu fiz uma apostila na época, conhecendo as principais religiões mundiais. Eu estudei sobre hinduísmo, budismo, Rosa Cruz, maçonaria, umbanda, quimbanda, candomblé. Eu estudei sobre diversas religiões e nenhum daqueles deuses ali me agradou, porque cada um deles traz coisas negativas. Então eu decido ter um só Deus sobre a minha vida. Quando eu estudei também o catolicismo, vi uma porção de santo, uma porção de nome lá, eu entendi que aquilo ali, fui estudar um pouco atrás do que estava por trás deles, vi que também não era bom. Então eu decidi ter um só Deus. E eu decidi me tornar povo desse Deus. Quando eu faço isso, ele começa a me dar um pensamento. Isso aqui é uma chave que você precisa parar e entender, e se os jovens pegarem isso, um pensamento, eu falei, vou colar com Deus, vou buscar a Deus, porque eu sei que Deus vai me honrar. Eu sei que Deus vai fazer por mim, pela minha vida, pela minha posteridade. Aí eu comecei, e aí ele começou, darei a eles um só pensamento. O que é isso? Vamos nos unir, vamos procurar aprender a palavra de Deus e vamos nos unir em conhecimento.
Vamos nos unir em ideias, em projetos, em pedir a Deus. Cada vez que a gente ensinar você a fazer uma oração específica sobre algo, no momento do dízimo, no final do culto, durante o culto, declarações, e a gente juntos fizer a mesma coisa, tanto é que Jesus fala o quê? Onde tiverem 2 ou mais reunidos falando do filme da semana, eu estarei presente. Se tiverem 2 ou mais reunidos falando sobre o novo gibi da Mônica, eu estarei presente. Se tiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, falando sobre o filme do momento, eu estarei presente. É isso que ele diz? O que ele diz? Se tiverem 2 ou mais reunidos em uma linguagem sobre ele, o povo dele falando sobre as coisas dele. Nós estamos fazendo isso aqui agora. Eu estarei presente. E quando Jesus está presente, irmão, ele dificilmente ou impossivelmente ele vai simplesmente terminar o culto, a reunião, e ele vai embora e está tudo certo. E não, ele certamente, lembra daquela viúva? Ele estava no templo, ainda em vida, e ele viu a viúva, ele observou, ele chamou os discípulos, ele deu uma lição, ele estava ali observando. O Senhor, ele sabe o que você está passando, ele sabe o que você tem vivido. Se você botar ele como teu Deus, se você alinhar a tua linguagem com a palavra de Deus, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai te dar um pensamento para o seu próprio bem e o bem dos seus filhos e descendentes. Pare de achar que Deus quer o teu mal só porque está acontecendo coisa ruim na tua vida. Está aqui, ó. Ele, se você tiver ele como Deus, se você pagar o preço de estar aqui ouvindo essa linguagem, ele vai te abençoar, vai te fazer o bem. Não só você, aos teus filhos e à tua descendência. Sabe o que significa isso? O irmão Carlos, a irmã Tânia, nasceu a netinha. Deus tem uma aliança, eles têm uma aliança com Deus, Deus tem uma aliança com eles. De abençoar ele, o Felipe e a filhinha do Felipe. É assim que funciona. Vamos para outra, por favor. Olha isso. Farei com eles, isso. Farei com eles uma aliança permanente. O que nós cantamos aqui? Deus de aliança. A gente fala muito isso, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. A gente se esquece que ele é um Deus de aliança. E aí a gente não faz aliança com ele. O grande segredo é, farei com eles uma aliança permanente. Só que a aliança tem que ter 2 lados, gente. Como é que você vai fazer uma aliança com a pessoa e a pessoa não vai fazer aliança com você? Tem aliança? Eu chegar para a pastora e falar assim, ó, estou casando com você agora, você. E ela fala, não, tu é muito feio. Se eu fosse feio, né, gente? Se eu fosse feio. Você é muito feio, não quero não. Ia ter casamento? Ia nascer os bencinhos? As carinhas de joelho? Não ia nascer. Mas eu fiz uma aliança com ela e ela fez uma aliança comigo. Quer ser abençoado? Faz aliança com Deus, porque a dele já está feita com você. Às vezes você está na igreja, mas você não fez aliança. E aí ele diz, jamais deixarei de fazer o bem a eles e farei que me temam de coração para que jamais se desviem de mim. Sabe o que acontece? Repara bem, quando você tem uma aliança com Deus, vamos supor que aconteceu alguma coisa, você se entristeceu e você vai para o mundo. Chega lá, você pode estar no show mais maravilhoso, Deus vai lá no meio, vai enviar, ou o próprio Espírito Santo vai falar com você, ou então vai vir, sei lá, o cantor vai parar o show. Tu acha difícil Deus fazer isso? Sim ou não? Não é difícil, não. Tem um irmão aqui da igreja, ele estava vestido de um biquíni vermelho. O irmão estava vestido de mulher. Alguém falou assim, é o irmão Seite? Não vou falar o nome do irmão, para não tirar a credibilidade. Não era o irmão Seite, não. A filosofia japonesa não permite isso, não. Vamos lá. Mas essa pessoa estava no meio do carnaval, vestida de mulher. Um homem, que carnaval as pessoas têm esse tipo de brincadeira, né? Deus usou um bêbado para falar com ele no meio do carnaval. O bêbado foi pregar para a pessoa que estava no meio do carnaval. Então, o que eu entendo com isso? Farei com ele uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem, e farei e temam de coração, para que jamais se desvie. Qualquer pessoa que tem um contato com a palavra de Deus, ou alguém do lado que tem contato, que orienta essa pessoa, aonde essa pessoa for, Deus vai cercar essa pessoa. Por isso que tem um hino que fala a marca da promessa. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Isso é uma verdade. Se eu hoje sair, me afastar, em nome de Jesus, isso não está no meu coração, porque quem tem aliança tem um detalhe. Quando você tem aliança com Deus,
Tu pode querer se afastar, irmão. Não vai conseguir, irmão. Tu vai para a festa, vai dar tudo errado, vai sair briga, vão te dar tapa na cara. Teve uma irmã, estava andando em Campo Grande, o mendigo olhou, deu um tapa na cara dela, do nada. Eu falei, é Deus mandando tu voltar, irmão, volta. Que negócio é esse? Aonde tu for, irmão, Deus vai arrumar alguma coisa, vai vir um doido para te dar paulada para tu não vir para lá. Quem está entendendo, diga amém. Faça aliança, porque ainda que você queira desviar, irmão, tu não vai conseguir. Se eu quiser desviar, meu irmão, chega lá, vou lá numa festa lá, irmão Seite, onde é que tem uma festa agora aí que está bombando? Sítio do Baiaco, não é isso? Ainda existe esse lugar? Não? Não existe. Eu estou desatualizado, graças a Deus. Os adolescentes aí, fala um lugarzinho aí que está fervo aí. Tem algum lugar aí, uma balada? Fala aí, ó lá, eles estão dialogando entre eles. Fala, um representante da turma aí, fala aí. Um lugar, é resenha agora, né? É resenha. Na minha época era resenha em casa. A irmã já fez resenha? Ah, resenha de crente. Ah, tá. Fala aí o nome aí do lugar. West Show. West Show? Não, West Show fechou. Agora é BRT ali. Fala, gente, uma balada que tá bombando. Oi? Via Show ainda tem? E o rapaz falou assim, tem, pastor? Eu sei que tem. Brincadeira, obrigado. Sabe o que significa? Via Show é aonde? Não, Vocês estão muito informadinhos, né? Cada um vai falar um versículo agora. Eu quero saber se vocês sabem. Quando eu falo sobre balada, irmãos, tem um irmão aqui na igreja que fica se remoendo. E é diácono. Encontrei esse irmão chorando. Sabe aonde? Saindo do cinema. O que ele foi assistir? A Forja? Não, irmã. Claudinho e Bochecha. Chorou, porque ela é da época qual é a música mesmo de Claudinho e Bochecha, irmão Jefferson? Nosso sonho não vai terminar. Lá. Olha só. Vocês estão entendendo por que precisa de igreja, irmão? Quem está entendendo, diga amém. Ele fez assim e a esposa botou a mão assim, ó. Vigia, crente. Diáconos, gabinete, terça-feira, hein? Deixa eu liberar a primeira chave para você, vamos para cá. Primeira chave para você, a promessa de relacionamento e pertencimento. Versículo 38, bota no versículo 38, Luquinhas. Preste atenção, quer ter aliança com Deus? Ele tem uma promessa de relacionamento e de pertencimento. Olha isso aqui. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Você pertence a um Deus. Você pertence a um Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Aí o diabo, se você deixar, ele vai querer botar você como uma folha seca, que é levado, principalmente os adolescentes. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, aos 18 anos eu estabeleci isso na minha vida. Nunca mais eu vou na pilha de colega, ninguém. Não vou. Eu parecia uma folha seca. Vamos ali, vamos embora. Vamos fazer isso, vamos embora. Vamos fazer isso aqui. E o pior, meu irmão, nem para apertar a campainha eu prestava. Filho de crente vai fazer maldade? Como? Filho de crente, aí eles iam lá, vão apertar a campainha. Eu ficava para trás, irmão. Porque eu não estava esperando que eles iam fazer isso. Eu ficava, não vamos fazer não. E ficava andando. Tipo aquilo, eu não devo, não corro, não é isso? Eu ficava, não vamos fazer não. Quando eu via eles tocando e correndo, eles já estavam lá na frente e eu ia atrás. Ainda bem que, graças a Deus, ninguém nunca abriu a porta. Se alguém vai correndo, já pegava o filho do crente. Você está entendendo? Então, o que eu quero que você entenda? E aí tocava a campainha e fazia isso. Meu irmão, olha isso. Vamos para Campo Grande, matar a aula, pegar o ônibus. Olha que ideia que a gangue, irmão, que aquilo não era amizade, era gangue. Vamos embora, olha os papos, vamos embora, vamos para Campo Grande. Matar a aula, que é nós. Eu falei, é nós. Só nota baixa na escola, é nós. Cheio de advertência, mas é nós. Não sabia o que estava fazendo. Pegava o ônibus, projeto. Reunia, igual gangue. Reunia na parte de trás do ônibus. Vamos cuspir nos outros na rua. Aí,
O filho do crente. Crente, não vai fazer coisa errada aí, jovem, adolescente, não façam coisas erradas. Não faz, não vai dar ruim para tu. Eu cheio de experiência, os caras tudo esperto, os garotos tudo esperto na maldade, as meninas tudo espertas na maldade. Eu crente. Ficou um atrás do outro na janela. Eu fui o último. Quando o primeiro, o segundo, o terceiro cuspiu lá, veio tudo na minha cara aqui, eu era o último. Vocês estão entendendo? Aí Deus falava, tu é filho de crente, tu não pode se meter nessas coisas. Eu sou teu povo, você é meu povo, tu não tem que se meter nessas coisas. Vocês estão entendendo? Nada dava certo. Outra vez, botei a mão para dar calote no ônibus, esperto, a porta abriu, eu segurei, mas em vez de eu segurar na porta, eu segurei, quando a porta abre, faz uma brecha, depois ela fecha. Eu meti a mão ali e segurei. A porta fechou, eu com o dedo ali dentro. Aí eu falei, os garotos rindo, brincando lá, eu... Aí eu falei, não, vai vir o próximo ponto, vai parar, vai abrir, eu vou tirar. Eu era filho de crente, esqueceu? Não tinha uma alma viva mais. Foi até o ponto final com o dedo sangrando. Até hoje meu dedo é defeituoso. Vocês estão entendendo? Meu irmão, quem tem aliança com Deus não pode nem se afastar. Eu falei, eu vou beber. Todo mundo está bebendo. 17 anos, não tem nada para fazer, não tem um boleto para pagar, eu vou beber. Todo mundo, os garotos tudo bebendo. Até as meninas bebendo. Aí vai, vira. Como é que é? Vira. Como é que é, irmã Simone? Vira. Aí eu, ó, tal. E eles não viravam. Isso é uma outra coisa que eu aprendi. Vai, pega, bate. Mas eles não vão. Aí, virar. Quando eu virei, irmão, eu fiz assim, ó, filho de crente. Tomei aqui. Até hoje eu não esqueço, irmão. Era batida. Eu ficava bêbado com água com cheiro de álcool, para ter noção. A minha mãe, uma vez, o meu pai ganhou no serviço uma garrafa de vinho, deu de cortesia na cesta. Ô, glória! A cesta veio com a garrafa de vinho. Um vinho brabo. Mas veio. Minha mãe, crente, falou, não vamos jogar fora, não tem comida, vamos tomar o vinho. Minha mãe falou, mas vinho nessa casa não entra. Minha mãe é crente. Vamos botar água. Minha mãe tacou água, fez suco com vinho. Todo mundo ficou bêbado. Era um gole assim de vinho e água até aqui. A família toda bêbada, tudo crente. Mas não foi por maldade, não. Foi porque não foi para poder, entendeu? Aí eu fui beber. Quando eu peguei, era batida de maracujá. Nunca bebam nada, tá, irmãos? Vocês são crentes aí, não beba. Eu fiz assim, irmão. Eles vira, botando pilha. Ninguém virou. Eles beberam devagarzinho a festa toda. E eu fui lá e virei. Eu fiz assim, irmão. Eu fiz assim. Quando eu voltei, eu já caí. Quando bateu no estômago o álcool, eu era fraco, filho de crente. Vocês estão entendendo? Meu irmão, se afasta não. Fica na presença. Aonde eu ia, eu me dava mal. Tinha uma briga, eu era o primeiro a tomar um tapa na orelha. A irmã falou assim, pastor, tá bom, estou com pena do senhor. Tenha pena não, irmã, eu mereci. Filho de crente, se afastando do Senhor. Tem que apanhar. Deus prometeu, eles seriam o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso é aliança. Hoje eu entendi que eu tenho aliança com Deus. Eu não posso fazer qualquer coisa, eu não posso falar qualquer coisa. Quarta-feira nós aprendemos. Quarta-feira, uma porção de crente aqui sentado, tudo já acima dos 40. Tinha uns adolescentes aqui também. A gente vai falar de música. Irmãos, vocês têm que ver os crentes, perder a linha. Tinha gente que queria sambar aqui. Começou a lembrar das músicas do passado, começou a cantar, querer cantar. Eu falei, irmão, só o nome da música. Eu queria trazer um trechinho. Shhh. Para de ficar ouvindo música do mundo. Eu preciso de um dinheiro para comprar um Mer. É mesmo? Você precisa desse dinheiro para comprar Mer? Você está entendendo? Às vezes você está cantando música, aí tu quer o dinheiro para comprar Mer? Mer para crente não dá certo. Você entendeu?
Este é o pacto da proximidade e intimidade. Quem tem aliança com Deus, é bom você fazer aliança com Deus, que Deus não vai deixar nem tu fazer coisa errada. E se fizer, tu vai se dar muito mal, só para você saber que você tem aliança com Deus. Aí eu estou lembrando aqui, eu vou falar para vocês uma outra coisa. Não vou falar não. Eu só falo se vocês forem sinceros comigo. Vocês vão ser sinceros? Hoje a pregação está interativa, está igual quarta-feira, né? Vamos lá. Vão ser sinceros, sim ou não? Se você falar a verdade, não há condenação, mas se mentir, né, aí vai cair durinho aí. Vamos lá. Quem aqui dirige? Levanta a mão. Quem aqui já fez uma bandalhazinha? Levanta a mão. Uma bandalha santa. Rapidinho. Ninguém está vendo. O anjo está distraído. Passei, ninguém viu. Entendeu? Anjo Gabriel, olha lá. Aí o anjo entrou, aí tu passou. Quem já fez ali, era um pedacinho de rua, pequenininho. Que se você não pegasse aquele pedacinho de rua, você vai ter que dar uma volta lá não sei aonde. O retorno é muito longe. E tem uma rua pequenininha, mas é contramão. Quem já fez uma contramão pequena? O irmão já levantou ali antes de eu perguntar. Isso, irmão, levanta a mão. Irmã Liliane, que isso? Eu pensei que só homem fizesse contramão. Muita gente aqui fez contramão, não foi? Eu também fui fazer. Falei, vou meter o louco. 8 horas, meu irmão, eu vejo pessoas fazendo contramão meio-dia. Eu vejo pessoas fazendo bandalha toda hora. Me ajuda, por favor. 8 horas da manhã, chovendo, tempo nebuloso, não estava nublado não, estava nebuloso, chovendo, garoa, não tinha uma alma na rua. Campo Grande parou para eu fazer a minha contramão. Não passou ninguém, só tinha eu de carro naquela rua. A rua, meus irmãos, é daqui, para não mentir, é daqui, da cruz, até a ponta ali. Olha o tamanhozinho. Só o tamanho do meu carro já pega metade ali, irmão. Já era tchum, 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 rapidinho. Nem Deus ia ver. Aí, ó. Igual o motoqueiro. Passei. Não tinha ninguém em Campo Grande todo. Naquela rua não tinha uma alma vivente. Chovendo, eu falei, está chovendo. O Satanás falou assim, ó, está chovendo. Não tem ninguém, só está você. É rapidinho. Estica aqui, é rapidinho, né, irmão Herbert? Não é assim? É só dar uma esticada, né? Que zoom, rapidinho. Ali você está vendo ali, é dali para lá. Irmãos, as lojas estavam fechadas. Eu embiquei. Eu vim de lá até a entrada da contramão, decidindo se eu ia ou não ia. Aí quando eu senti que dava para ir, porque não tinha ninguém na face da terra, eu embiquei o carro e fui. Irmãos, a loja estava fechada. Mas o pessoal que trabalhava estava esperando abrir a loja. Eles estavam sentados no cantinho, eu não vi. Tinha uns 6, tudo uniformizado. Estava chovendo, sim ou não? Sim. Quando chove, em Campo Grande, o que acontece com a rua? Poça d'água. Mas não era de água, era de lama. Ah, Senhor, eu já pedi 300 vezes perdão. Eu só estou ensinando o povo que tem aliança contigo não pode fazer essas coisas. Eu entrei. Não tinha ninguém na rua. Mas aquele público estava ali, sentado, na direção da lama. Eu passei. Satanás é sujo, irmão. Tinha um buraco no meio da água. Deu mais pressão na água. E na velocidade que eu fui, que eu estava em pecado, irmão, então eu tive que passar rápido. Irmão, quando eu passei, pensa no Medina, quando tirou aquela foto, vapo, lá em cima. Rapaz, a onda foi isso aí. A onda foi alta. Eu bati no buraco e vapo em cima deles. Água e lama. Irmãos, eu estava de vidro fechado, ar-condicionado, porque eu fechei o vidro que eu não sou besta. Falei, ninguém vai me ver.
Eu estou de vidro fumê, passei no meio do pecado, no vale da sombra da morte. Aí, vapo, eu só vi aquele mundaréu de água. Com o vidro fechado, ar-condicionado ligado, eu escutei tanto palavrão. Eita, filho de Gideão, miserável, filho de Abraão, só palavrão. Filisteu, entendeu? Filisteus. Irmãos, aí, pensa, acabou meu dia. Eu não só fiz uma contramão, como eu desgracei a vida de uns 6 trabalhadores. Eu não fiquei um ano sem ir lá na loja, porque eles devem nem ter trabalhado, todo lameado. Quem não tinha uniforme reserva, Jesus, só misericórdia. Falei para ninguém. Senhor, me perdoa, prometo que nunca mais eu vou fazer, Senhor. Eu não posso fazer essas coisas. O irmão até pode. O irmão Herbert faz direto, não dá ruim. Eu fui fazer, tá? É mentira? Não é? Tá, deixa quieto. Aí, não estou mentindo, tá, irmão? Aí, beleza, estou indo para o fim. Sabe o que aconteceu? O bom de tu ter aliança com Deus? Eu era professor da escola bíblica dominical. Filho de crente. Me tornei crente. Fui professor. O irmão está rindo ali, já fez isso, irmão, né? Já passou por isso, está se escangalhando ali. Olha aí. Já fez isso, né? O pecado vem à tona lá, como é que tá? Vermelhinho, vermelhinho, vermelhinho. Lembrou do passado, né, irmão? Meteu-lhe contramão direto, né? Aí não. Foi ruim para você? Ouviu o povo te xingando? Falei, sabe de uma coisa? Senhor, me perdoa, mas ainda bem que eles nem me viram. Ninguém me viu, tá tudo certo. Peguei minha Bíblia. Isso foi durante a semana. Domingo eu estava na igreja. Revista. Meus irmãos, sejamos crentes e não fazemos o mal. Não pequemos contra Deus, na EBD. Vamos amar ao próximo, não faça mal ao próximo, não jogue lama no próximo. Não faça o que é errado diante dos olhos do Senhor. Aí Deus falou assim, meu filho, tu desgraçou a vida de 6 pessoas lá. Deve estar, 3 foram demitidos porque estava tão lamaçado que não pôde trabalhar, foi demitido. Confessa teu pecado aí. Aí eu na IBD, 130 alunos, eu falei, gente, aí contei essa experiência. Aí eu falei, aconteceu isso, aí falei. Aí no final eu falei, graças a Deus que ninguém me viu. Levantou a mão um aluno. Rapaz, ser crente, não dá para pecar não, mano. Não dá. Levantou a mão. Logo quem? Vou falar o nome aqui, que ele não está mais aqui, eu posso falar. Quem é, sabe a peça, quem é. A figura que ele era é Fabrício Maggioli, irmão do Maurício Maggioli. Lembra dele? Quem lembra dele? A linguinha dele era afiada, irmão. E a língua dele, um bichinho pregava bonito com a língua. Aí ele levantou a mão. Aí ele falou, pastor, foi até bom você falar, que eu ia falar com o senhor. Eu estava bem lá, eu vi. Você jogou lama nos outros lá e xingaram até sua mãe. Eu falei, crente que tem aliança não pode nem pecar direito. Vocês estão entendendo? E eu estou brincando com você, mas eu já passei tanta situação, meu irmão, que Deus, ele fala assim, todo mundo pode fazer, mas você não pode. Ele não deixa nem eu pecar. Não deixa. No pecar que eu digo, a gente comete pecado, tá? Eu estou falando de, tipo assim, aí, esse bar aqui da esquina, eu vou lá. Chega lá, eu sento, me dá uma cerveja. Não gosto de cerveja não, brincadeira. Sento lá, me dá uma cerveja. Está arriscado. O cara que vier me servir é desviado e vai falar, oi pastor, está aqui a cerveja. Tipo assim, não dá, irmão, vai dar ruim. Todas as vezes que eu tentei, deu ruim para mim. Sabe o que é isso? Eu estou brincando, é o lado engraçado da história. Mas é muito bom você ter aliança com Deus. Porque Deus, ele vai sempre te mostrar, para quem tem aliança com Deus, ele vai sempre te mostrar que o caminho errado não é bom para você. Quem está entendendo, diga amém. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei na brincadeira, eu vou te ensinar algo que eu fiz. Eu brinco de botar uma cota de pecado. O limite é 3 vezes, irmão. Fez uma besteira, falou uma besteira, agiu de maneira errada. Eita, já extrapolei meu limite. Deu para entender? É uma brincadeira
que me faz lembrar que eu não posso soltar a minha vida e fazer igual todo mundo faz. E com isso, com essa consciência, e eu estou contando para vocês os casos, mas com essa consciência, eu fui muito abençoado por Deus. Porque eu vi amigos meus que continuaram fazendo as mesmas coisas e a vida deles parou no tempo. Eu tenho amigos que a vida parou. Eu tenho familiares que a vida parou no tempo. Eu tenho um familiar aqui, seja sincero, quem aqui viu no último mês aí, vou estender um pouquinho mais, nos últimos 2 meses, o Monza antigo, aquele Monza hatch. Quem aí viu? Espera aí, deixa eu ver aqui, botar o óculos que eu estou pegando. O irmão está com... Aí. Quantas vezes o irmão viu isso durante o ano? Foi quase uma visão, não foi? Eu conheço uma pessoa que está com um Monza hatch desde quando eu conheço. Parou no tempo. Não estou criticando quem tem ou quem não tem, ok? Mas existem pessoas que você vai passar lá onde você morou, vai estar no mesmo lugar, tomando cerveja no mesmo lugar. Se duvidar, casado com filho, o filho está bebendo com ele. Sim ou não? Existem pessoas que, por não ter aliança com Deus, a vida trava. Porque vivem tomando decisões erradas, fazendo coisas erradas e vivem repetindo ciclos repetitivos na vida. Então, tudo eu faço aliança com Deus. Senhor, eu quero te agradar, tudo que o Senhor me der, eu quero fazer da melhor maneira possível. Isso é uma forma de você fazer aliança. Os jovens e adolescentes estão aqui. Senhor, eu quero te servir na tua casa, eu quero te seguir, eu quero estar na tua casa, eu quero ouvir a tua palavra enquanto os jovens estão lá fora, bagunçando, brincando, brigando. Eu quero estar na tua casa, eu quero ouvir, eu quero estar exposto à tua palavra, eu não quero estar exposto a, inclusive, o que acontece quando você está no mundo, ou quando você se afasta da presença de Deus? Você fica entregue à própria sorte. Assim, ó, quando você está na igreja, está buscando a palavra de Deus, você está aqui, ó, numa proteção. Aqui é você. Quando você sai, você vem para cá. Tanto é que quando eu estava no mundo, eu ficava aqui, gente, tudo dava errado para mim. Tudo dava errado. De não conseguir, dava 3 passos para frente, 10 para trás. Quando eu vim para a presença, fiz aliança com Deus, compromisso com Deus, buscar a Deus, participar de escola bíblica, participar dos cultos, estudar a palavra de Deus, me dedicar àquilo que é de Deus, eu vim para cá, passou a ter uma proteção sobre a minha vida. Essa proteção é tão maravilhosa, tão graciosa, que até para eu errar, a proteção me atrapalha. Não permite, não. Ou então, meu irmão, o Espírito Santo fica assim, não faça isso, não haja assim, não tenha isso aqui. Ele vai te ajudando para você não pecar. Então, se você quer ter uma aliança com Deus, eu quero orar pela tua vida, para que você tenha essa unidade com Deus. Senhor, nós vamos declarar isso aqui, você vai declarar com a tua boca, eu quero ser o teu povo, seja o meu Deus. Se vocês fizerem isso, é apenas uma palavra, uma declaração, mas é uma profetização. Você vai profetizar, você vai proferir uma palavra a teu próprio respeito. Se eu disser assim, seja abençoada em nome de Jesus, eu estou profetizando bênção sobre a vida da pessoa. Agora, a melhor coisa é você mesmo, que é autoridade sobre a sua vida, falar, eu quero ser o povo de Deus. Senhor, Deus, seja o meu Deus. Quando você fala isso, você está fazendo uma aliança com Deus. E aí, esteja preparado, para quando você for fazer alguma coisa de errado, você já saber. Ah, pastor, então deve ser muito chato, porque você não consegue nem fazer um negócio errado, né? Assim, tipo, se enfiar numa furada aí. Pelo contrário. Deus me ajuda a não ficar entrando em furada. Eu recebi uma notícia até de um pastor, né, que ele foi fazer uma bandalha e, infelizmente, ele atropelou um rapaz e, se eu não me engano, esse rapaz veio a óbito. Olha que desastre na vida do pastor e que desgraça na vida da família que perdeu o rapaz. É aquilo que quando a pessoa me contou isso, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo é isso. A pessoa que tem aliança com Deus querer agir diferente. Vai dar ruim. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, quero abençoar a sua vida para que você entenda e que você tenha a alegria de Deus na sua vida, porque lá no final do versículo ele fala que ele tem o prazer em te fazer o bem. Sabe o que significa isso? Quando nós estivermos orando aqui agora para a gente encerrar o culto, que está no horário perfeito, eu quero que você, enquanto eu estiver orando pela tua vida, você vai... Primeiro eu vou te ajudar para a gente falar essa frase, tá bom? Nós vamos repetir, você vai repetir o que eu vou falar e você vai declarar, mas não fala porque é só assim, repetindo o que eu estou falando, não. Declare isso no mundo espiritual. Senhor,
Eu quero, eu desejo ser o teu povo. Seja o meu Deus. Eu quero, eu desejo, eu autorizo, eu dou legalidade para que o Senhor guie a minha vida na direção que o Senhor quiser. Afasta do meu caminho todo homem mau, toda mulher má, toda pessoa com intenção má. Livra a minha vida, guia a minha vida. Eu quero estabelecer uma aliança com o Senhor, para que eu não tome decisões erradas, mas sim decisões assertivas. Em nome de Jesus. Amém. Assim seja sobre a sua vida. Faça essas alianças com Deus. E eu quero orar agora, o Ministério de Louvor, por favor, tá? Pode se posicionar. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Para que você saia daqui e diga assim: Senhor, você vai pedir perdão. Isso tudo que eu contei para vocês, aqui eu brinquei porque eu estou ensinando a vocês, mas eu já pedi muito perdão a Deus. Isso já fazem muitos anos, né? Muitos anos mesmo, eu acho que mais de 10 anos, obviamente, muito mais de 10 anos. Mas eu já pedi perdão na época e sempre pedi perdão por isso, sempre renovando e reconhecendo. Eu não vou falar para você: foi maravilhoso, dei banho mesmo, que se lasque. Não, eu reconheço que eu errei e eu já pedi perdão a Deus. Então, eu já estou limpo diante de Deus nessa questão. Mas se você entende que você tem tomado decisões erradas, você tem quebrado alianças com o teu Deus, porque ainda que você ainda não aceitou a Jesus, como eu ainda não tinha na minha adolescência, mas eu era filho de crente. Meus pais tinham aliança com Deus, eu já estava dentro dessa aliança, eu já recebia as orações da minha mãe, do meu pai, as declarações, sabe? Então eu já estava imbuído nisso, eu já estava dentro desse projeto de Deus. Então reconheça que você está dentro desse projeto de Deus. Enquanto eu estiver orando agora pela tua vida, você vai pedir perdão a Deus e vai falar: Senhor, me perdoe por ações, atitudes, palavras, pensamentos, comportamentos que não têm te agradado. E eu quero ter uma aliança contigo, me ajuda. Vai comigo até o final do ano e seja comigo no ano de 2025, para que eu tenha uma transformação total de vida. Então faça a tua oração pedindo perdão e pedindo a Deus para selar uma aliança com você e você também fazer a sua aliança. Prometa para Deus que você vai estar na escola bíblica, se você puder, se você vai estar no culto da quarta-feira para aprender. Faça alianças com Deus, porque foi através do conhecimento que eu comecei a ver que pequenas decisões que eu tomava atrapalhavam a minha vida, o meu futuro e o meu destino. Então eu refiz a rota e comecei a fazer alianças com Deus, para que eu fosse abençoado e construísse a minha família e ter a minha família na presença de Deus. Feche seus olhos, eu quero abençoar a tua vida. Senhor, aqui está o teu povo, a tua igreja, desde o mais novo ao mais velho neste lugar. Que eles entendam que eles têm uma aliança contigo e que o Senhor, quando vê um pecado, um erro, uma falha, o Senhor olha para a aliança que o Senhor tem com eles. E ainda que eles quebrem a aliança contigo por pecados, atitudes, palavras, pensamentos ou comportamentos errados, o Senhor não quebra a aliança, o Senhor continua com a aliança. Eles só precisam entender que é só eles refazerem a aliança. E para refazer a aliança é só pedir perdão, que o teu sangue nos purifica de todo pecado. Então que nesta noite eles tenham sido levados a essa consciência de que não dará certo que eles façam coisas que qualquer pessoa faz, porque eles têm uma aliança contigo. Se eles não tivessem uma aliança contigo, eles não estariam num domingo à noite numa igreja para ouvir a tua palavra. Então eu te peço, Senhor, perdão por atitudes, ações, palavras, comportamentos que não têm te agradado, mas ajuda o teu povo a fazer a tua vontade, a reativar a aliança contigo. Teremos a ceia no próximo domingo, Senhor, e que nos ajudará ainda mais a reconciliar com o Senhor, renovar a nossa aliança com o Senhor e sermos lavados pelo sangue do Cordeiro. Por isso agora, Senhor, eu abençoo a vida de cada pessoa aqui, cada família aqui representada. Em especial, eu peço pelos adolescentes e pelos jovens. Segura na mão deles, Senhor, guia-os nessa terra, para que eles tenham êxito e sucesso em tudo que eles fizerem diante da tua presença. Que
que eles proponham no coração, assim como nós, adultos, estamos propondo, de ter aliança contigo e não quebrar, lutar para não quebrar essa aliança. E o Senhor só nos abençoará com toda sorte de bênçãos físicas e espirituais, em nome de Jesus. Eu vou dar a bênção apostólica e aí vocês entram com louvor. Estenda a sua mão, vou impetrar a bênção apostólica sobre a sua vida. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos e sobre as orações que você tem feito neste lugar. Que estas bênçãos poderosas contidas na palavra de Deus sejam sobre o ministério de ensino, palavra viva, e sobre todo Israel verdadeiro de Deus, espalhado sobre toda a face da terra. E que estas bênçãos te acompanhem, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. E quem recebe, diga amém.